Estamos iniciando mais um Direto de Brasília, que é o jornalismo levado a sério, através do nosso site, o www.diretodebrasiliatudojunto.com.br e nos canais do Grupo KTV. E hoje nós vamos ter um convidado muito especial que vai nos dizer algumas coisas que o ajudarão e nos ajudarão a entender essa situação de exacerbação pré-eleitoral. Mas isso também nos remete a pensar o que está acontecendo no mundo, onde o Trump está se defrontando com a questão do pessoal que está tentando chegar aos Estados Unidos. A Angela Merkel teve problema seríssimo de se eleger ou compor uma maioria exatamente por a questão dos asilados. A Espanha, a França e a Inglaterra enfrentam os mesmos problemas, sem contar a Itália, que tem uma exacerbação maior que os demais países com relação exatamente à proximidade que ela possui ali da Líbia, da Síria e dos países que estão mandando essas pessoas, ou elas estão vindo em busca de uma salvação, em busca de uma terra firme para sobreviver. E aqui no Brasil nós temos essa campanha pré-eleitoral a cada dia mais exacerbada, mais radicalizada. Temos dois candidatos praticamente opostos e que estão aí em vias de um deles se eleger presidente da República. Então nós hoje vamos fazer uma reflexão sobre isso aqui e vocês sabem, o nosso companheiro de bancada, o Carlos Campbell, com a sua vivência jornalística. Campbell, como é que você está vendo esse clima pré-eleitoral de exacerbação, de radicalização? Olha, eu acho que sim, nós temos hoje no Brasil uma situação completamente diferente de tudo aquilo que eu acho que nós vivemos, né? Desde as eleições que começaram normalmente, democraticamente nesse país. A questão das fake news tem prejudicado muito, né? Hoje a mídia, ela se faz muito pela internet, pelas redes sociais. E eu acho que assim, as pessoas estão de uma certa forma assustadas com essa mudança. Todos que votam agora e os que já votavam nas eleições anteriores sentem muito isso daí. Eu tenho conversado com muitos amigos, até familiares, e eles se assustam. E a gente, é inevitável que você participe desse processo. Isso inflama um pouco o cidadão, né, em relação a essa eleição. Eu acho agora que nós estamos na mão do Tribunal Superior Eleitoral para a decisão, sabe, correta, democrática, sabe, justa, sabe, das nossas urnas. Se isso ocorrer, todo mundo, quer dizer, todo brasileiro, vai ter que reconhecer o resultado. E eu espero que isso daí seja legítimo. Só isso. É uma questão que eu gostaria de remeter novamente para o Supremo Tribunal Federal, se me permitam, diante do nosso tamanho e em relação aos demais, é que nós tivemos casos aí da morte do Toninho do PT, a morte do Celso Daniel, com as 7 testemunhas que também foram mortas. Nós tivemos a morte do Eduardo Campos, nós tivemos a morte agora de 2 pessoas que estavam na mesma pensão, uma delas a dona da pensão do Adélio, que deu a facada no Bolsonaro. E nós temos aí uma série de decisões que foram tomadas. Alguém, por acaso, se esquece ou não lembra do que o ministro Lewandowski fez no plenário do Senado Federal, permitindo a eleição de Dilma, mesmo sofrendo impeachment? Alguém tem alguma dúvida sobre as solturas do Gilmar? E a mesada do próprio presidente atual do Supremo? São todas denúncias que ficam e que acabam colocando em dúvida. E aí eu lhes perguntaria, uma pessoa que tenha 50, 60 milhões de votos, se por uma manobra jurídica, ou seja lá o que for cassada, qual seria a sua reação? Eu remeteria essa pergunta ao ministro Moraes, Alexandre de Moraes. Como ele agiria, já que o seu Damus, o senhor José Dirceu, pregaram golpe, fechamento do Supremo, e não teve nada disso, teve um silêncio absoluto. Mas hoje nós vamos tratar desses assuntos, de violência, de terrorismo, de investigações. O nosso convidado muito especial é Joel Maso, presidente da Associação
das polícias internacionais. Então, é um assunto que nós vamos deixar para depois do nosso intervalo. Vamos tomar um cafezinho e já voltamos. Estamos retornando com o nosso Direto de Brasília, que é o jornalismo levado a sério, e hoje o nosso convidado é muito especial, presidente da Associação Internacional de Polícia, vou corrigir o início lá, Associação Internacional de Polícia, a IPA. Joel Maso, delegado da Polícia Federal, presidente do sindicato, da associação, e com uma carreira muito prática em lidar com todas as contradições, com todas as violências, com todos os meandros que envolvem a segurança do cidadão. Carlos Campos é advogado também, portanto, faça as honras da casa em receber Joel Maso, presidente da Associação Internacional de Polícia. Bem, em primeiro lugar, muito obrigado pela sua presença aqui, para a gente conversar a respeito disso e falar um pouquinho sobre terrorismo, né? E ver como é que é o Brasil nessa situação. Mas o que é a IPA? Como é que ela forma? Bom, na comunidade internacional. Bom, em primeiro, grato pelo convite, né, Campos, Vatchun, por estar nessa mesa que, meu entender, de repercussão de mídia é muito importante. A mídia é um fator importantíssimo hoje dentro de um processo de transformação do Brasil e está visível aí o papel da mídia. Bom, a Associação Internacional de Polícia, só não retificando o nosso âncora, Schumann, eu represento a seção brasileira da International Police Association, que é a Associação Internacional de Polícia, que é um órgão, para uma compreensão mais precisa, é uma espécie de uma ONU da polícia do mundo. Ela está inserido nela 72 países, com mais de 500 mil de policiais membros, e ela trabalha, ela tem cadeira consultiva na OEA, na ONU, na Europol, na Unesco, e ela trabalha num processo, vamos dizer assim, assistencial à essência da segurança pública, que é, no caso, o policial. Ela não trabalha com gestões institucionais de governo. Por exemplo, ela não trabalha diretamente, por exemplo, no Brasil, com a Polícia Federal, com a Polícia Militar. Ela trabalha com o membro dessas instituições. Então, o membro, nessa troca de relações, através de um princípio basilar, que inclusive está esculpido no emblema dela, no idioma Esperanto, né? Servo per amiceko, serviço através da amizade. Ela cria essa inter-relações em todos os policiais dos países membros
e também de países não membros, futuros membros, né? Que são países que não se alinham ainda com esse contexto, em relações diversas, tanto pessoais, tanto profissionais, como da área também de consultoria, mas de uma forma associativa. Bom, Joel Maso, hoje se discute muito a questão da segurança, mas esse é um problema que se enfrenta no mundo inteiro. Vamos abordar essa questão da internacionalização da violência. Tivemos o 11 de setembro, tivemos atentados, tivemos agora. Como é que o senhor vê essa situação mundial hoje na questão da segurança do cidadão e a atuação do terrorismo internacional? Bom, isso foi discutido. A IPA ela tem anualmente congressos para discussões de assuntos macros, genéricos que atendem todas as suas sessões nacionais, na qual o Brasil está incluso. O fenômeno, vamos usar essa expressão do terrorismo, ele é, digamos assim, de uma forma, não poderemos dizer globalizado. Ele é pontualizado em certos sistemas de gestão governamental de países e que ali, como uma forma de reação, eles se proliferam fora fronteiras. Vamos dar um exemplo. Uma reação de um país em situações de convulsão árabe, ele não tem lá na área de atuação dele uma capacidade de contraposição, de reação, então ele sai desta área e vem para um outro país onde ele aplica essa reação. E aí vem a denominação terrorismo, porque é um terror, porque ele atinge a camada civil, atinge outras áreas que, em princípio, nada tem a ver com o fato incidente do país deles, embora exista aqueles contextos de afinidades econômicas, comerciais, etc. O exemplo mais prático para poder entender isso é os Estados Unidos. Por exemplo, os Estados Unidos é aliado no mundo dos aliados, dos países comerciais dele, de interesse, né? Temos agora até um exemplo dessa questão do jornalista, Sim. membro da Arábia Saudita, que foi morto dentro da embaixada, etc. Os Estados Unidos com ações comerciais com o mundo árabe, a Arábia Saudita, a Turquia, que está um pouco fora desse contexto, com os Estados Unidos lá dentro. Uhum. Então, aí cria-se essas estruturas e que nós denominamos hoje, globalmente falando, ações de terrorismo. Mas isto tem que entender o seguinte, nós temos o terrorismo, vou usar uma expressão aqui de compreensão, organizado, que são facções, aí a gente fala de um Hezbollah e outras facções. Estou falando das mais conhecidas da mídia, IS, né, do Estado Islâmico, mais que está na mídia. Mas também temos aqui o que a gente chama de terrorismo da rede, globalizado, que é o conhecido já, a mídia fala muito dos lobos solitários. Uma pessoa que nada tem a ver com essas redes, ela se imbui de um ato e vai e comete um ato dizendo que é um ato de terrorismo político, e etc, etc. Aí impera o que nós entendemos, a violência, através de um mascaramento, não estou falando terrorismo organizado, de um mascaramento de terrorismo. Que hoje ficou até meio fácil você entrar e cometer um ato e dizer assim, não, isso é contra o mundo árabe, é contra o mundo judaico, é contra o mundo tal, eu sou um terrorista. Contra os imperialistas e tal. É a mesma coisa que eu entrar num país e pedir um asilo político se eu sou contrário a uma gestão política do país onde eu vivo. Aí não, eu sou um antagônico político, quero asilo. E é mais ou menos a interpretação. Há uma conceituação hoje já definida no mundo da segurança pública nesse contexto, introspectivamente, já no mundo legal, né, no mundo do direito, das leis, ainda é complexa essa hermenêutica jurídica, mas já está sendo canalizada para uma compreensão mais ou menos assimilado com agora o cotidiano fake news. Presidente, nós temos uma coisa interessante, que são as lutas de povos que buscam suas identidades em busca de uma liberdade, né? Os bascos são assim, a Irlanda com o IRA também, sabe? Eles buscam uma identidade, né? Antigamente uma autonomia, os tupamaros. Exato. Mas assim, depois de 11 de setembro de 2001, esse novo terrorismo é uma outra coisa. Ele busca civis para poder se justificar. Em nome de quê?
se não é nome religioso? Eu gostaria que o Dr. Joel Mazo respondesse essa questão do campo, depois que nós fizermos mais um breve intervalo e já voltamos. Retornando com o Direto de Brasília, que é o jornalismo levado a sério através do grupo KTV e também do nosso site, o www.diretodebrasilia.com.br. E o Campbell deixou a pergunta para o Dr. Joel Mazo responder nesse bloco, questão de fake news e tal, que não é brincadeira. Não, mas essa exatamente é essa questão, né? O que justifica esse novo terrorismo a partir de 11 de setembro de 2001, né, com as Torres Gêmeas? Onde que eles buscam essa autonomia, liberdade, como alguns povos tradicionalmente lutam por isso, como os bascos, né, como os irlandeses? Positivo. Campos, me permita, com todo respeito, eu não posso coadunar com a tese que a partir de 11 de setembro, com a queda das duas torres lá nos Estados Unidos, existe um novo terrorismo. Não. O processo que nós classificamos de terrorismo, ele vem existindo ao largo dos tempos. O 11 de setembro foi um ato com maior repercussão porque foi em cima de um país dito, né, impenetrável, e em dois monumentos que eram monumentos de referência. É a mesma coisa, pelo amor de Deus, não me entenda numa analogia no Brasil, nós explodimos, um terrorista explodiu o Cristo Redentor. Certo? O Cristo Redentor é um símbolo brasileiro, entendeu? Essa eficácia é que foi a indignação mundial. E mais de indignação foi que é um país que literalmente, publicamente, combate o terrorismo em outros países, né? E é atingido dessa forma. Mas não é um novo terrorismo, procedimento, o terrorismo, ele é uma estrutura, como eu falei, o terrorismo organizado, que estuda várias metodologias de, vou usar uma expressão mais simples, de escapar do controle dos contra-terroristas e atingir seus objetivos. Mas o senhor concorda que é uma mudança dentro da expectativa do que é o terrorismo? Pode ser até meio acadêmico de chamar de novo terrorismo, mas, no entanto, a visão é o seguinte, o que eles fizeram? Usaram a sociedade civil.
Sim, o e efeito. usam isso. O efeito, as torres, toda a sociedade civil. O efeito é a morte de todos eles. Exato. A causa é que a gente está buscando. Onde tem causa nisso daí? Ela não é religiosa, ela não é por independência, ela não é por liberdade, ela é contra o quê? Perfeito, Campos. Em primeira resposta, entendemos o seguinte: um grupo terrorista organizado, pode Basco, Hezbollah, Estado Islâmico, ele é um grupo que ele tem um objetivo único. Ele usa como vitrine que você, para ter um mote de reação, um mote até de uma convulsão de guerra, tu tem que ter uma vitrine. Então aí se usa a vitrine da Guerra Santa, por exemplo, o Estado Islâmico contra o Estado, e aí vai. Outras, judaico e etc, etc. Então isso nada mais é que uma vitrine. Mas no fundo, isso eu falo por análise de provimento policial, da área de inteligência policial. No fundo, nada mais é que um grupo querendo tomar o poder local. É o poder. Esse é o objetivo. Agora, na segunda resposta. Ora, eu sou um pequeno grupo contra um exército que não quer deixar eu tomar o poder do país. Em quem eu vou atingir? Se eu for confrontar o exército, com certeza eu vou perder, porque um exército estatal está muito mais equipado. Dou um exemplo, é a mesma coisa que os nossos índios brasileiros queria criar a independência da Amazônia com burduna, arco e flecha. O exército brasileiro vai lá, vai ser uma carnificina, não vai? Canhões e tudo mais. Aí entra outras estratégias de ingerência internacional, mas não vamos ao caso. Então, como é que eu vou atingir a destruição do status quo do poder inerente no país? Eu vou atingir as camadas de repercussão, mostrando que o Estado é ineficaz em me proteger. Porque qual é o papel do Estado? É te dar harmonia, segurança, saúde, e aí as áreas, citações até da área política do que é necessário para o Estado. Isso aí está lá. Então eu vou atingir, justamente, já que eu não posso confrontar os exércitos, vou atingir esta área. Então eu vou atingir o quê? Comoção. Então vamos pegar 11 de setembro, vamos voltar. Estados Unidos, inexpugnável no contexto. Explodem 2 torres lá que são um ícone americano. Morreu milhares de pessoas, chegou nos milhares, centenas, lá, etc. Que as estatísticas são de acordo com a necessidade estratégica de mídia ao público. Certo? É mais fácil dizer que morreu 5 e não 50, porque a minha culpa estatal vai para 50 e no caso da mídia fica 5. Certo? E tá. Viu a comoção internacional que deu isso? Tanto que legislações americanas mudaram no estalar de dedos, foram mais rigorosas e condutas, muitas vezes, que, vamos dizer assim, a área de direitos humanos ficou estarrecida, foram tomadas para combater essa ação terrorista. Tanto que transformaram, na época, o terrorista número 1 procurado, Bin Laden. Agora, vamos avaliar quem é Bin Laden. Quem for para a história vai saber até quem produziu ele, certo? Que não vem ao caso agora aqui. Então, hoje, qual é a problemática do terrorismo? Essa difusão que ele sai do contexto real dele, que é a busca do poder na área regional, de atuação, para uma área globalizada de afã de interesse. Então, você pega, digamos, um lobo solitário ligado ao Estado Islâmico. Ele nasceu, esse lobo solitário, ele nasceu católico, fervoroso, foi coroinha, né, se batizou, foi crismado e de repente ele se converte, muda o nome, coloca todas essas características islâmicas e vai, em nome do Estado Islâmico, cometer um ato em prol, um fato que está em outro país que não é o país dele. Esta é a grande problemática. Mas tudo, se você perceber, é uma contestação ao poder inerente ao país. É ideologias no mundo, né? É ideologia no mundo. Não podemos esquecer, como você falou, Carlos, me permitindo a pertinência da palavra, que o que move mesmo o mundo é a economia. E todas as grandes guerras, e todas as grandes condutas e mudanças culturais e tal, é a economia. Vamos pegar o nosso querido Brasil. Hoje, se eu falar inglês para ti, em segredo, né? Você vai me entender. Bom, nós vamos fazer mais um rápido intervalo e depois vamos para a pergunta final, dizendo no que diz respeito à situação brasileira específica de pré-eleição com violência.
com tentativas de intimidação, com tentativas de impugnação e inclusive um atentado violento com tentativa de morte. Nós já voltamos. Estamos retornando com o Direto de Brasília, o jornalismo levado a sério, Campbell Fake News. Eu sei que você está aí engatilhado. Pois é, devastar um bom nome, né, na sociedade, hoje em dia é muito fácil, né? Como é que se resolve essa questão, já que a política brasileira tem essa tradição, que é nefasta, inclusive, né? Bom, Campos, o fake news, né, a gente percebe que é nesse momento que ele virou, né, moda. Né? Ele sempre existiu de formas mascaradas, né? A fofoca. Eu me permito até o erro de analogia, né? Sempre lá atrás houve processos de fake news disfarçados de outras metodologias. Mas isso existe na lei? O fake news, na realidade, é um limbo legal, atualmente. Digamos assim, para entender, o crime do fake news, de efetivação do fake news é um limbo na lei, não há uma legislação específica. O fake news, ele é abordado, digamos, ao público, certo? Através do Código Penal, que são os crimes contra a honra. Então, difamação, calúnia, né? Aquilo que já está já no período eleitoral, né? Aí nós já possuímos, desde 2013, uma lei que atende, né, essa questão da licitude, que é em cima dos candidatos no período eleitoral, né? Os candidatos diversos, que é a nossa Lei 12.981. Então, ela está bem específica nesta questão. O problema, que se tu me permite até fazer uma elasticidade do fake news, que é implementação de notícias falsas, hoje num dos maiores instrumentos do mundo globalizado, que é a internet, que é o sistema. Hoje nós possuímos guerreiros virtuais. Aquela figura do guerreiro forte, armado, né, o super-herói do fronte de batalha, ele está sendo substituído pela tecnologia. Tá certo, então. Joel Zapelon Mazo, presidente brasileiro da Associação Internacional de Polícia, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu e o Campos nos sentimos assim compensados pelos seus esclarecimentos, pela sua sinceridade.
E vamos voltar, quem sabe, depois das eleições, para ver se esses fake certeza. news vão continuar. Verdade. Muito obrigado, João. Eu é que agradeço, né? A oportunidade, afinal, é a forma que nós temos para disseminar qual é as ideias, qual é a linha, né? O rumo que a Associação Nacional de Polícia, ela transita, certo? E Ótimo. estamos à disposição daquilo que estiver no nosso alcance. Muito Tá obrigado. certo, então. E a você que nos acompanhou, muito obrigado e até um próximo Direto de Brasília.